Deus na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, versos 7 e 8, e diz assim: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. No último ano, o ano passado, nesse tempo de ficar em casa, nesse tempo que nós pudemos ficar mais tranquilos em casa, mais à vontade, então acabamos focando nas lives, e lá no início do ano passado, no início da pandemia, numa das lives sobre a graça de Deus, isso despertou-se muito esse assunto no nosso meio, dos nossos conhecidos, e a gente vem falando muito sobre isso. E uma coisa interessante, aqueles mais históricos da igreja, que estão aqui há 10 anos, eu me lembro, há 10 anos atrás, 11 anos, não sei, quando eu discipulava ainda o pastor Zé Delcio, e um dia nós estávamos ali estudando, e eu disse para ele, olha, pecado não faz ninguém perder salvação, e não afasta ninguém de Deus. Para pecado tem cura. A cura para o pecado é Cristo na cruz de Cristo. E ele ficou horrorizado quando eu disse isso, né? Ele disse, mas a gente não pode contar isso para o povo, senão o povo vai começar a fazer o que quiser. Né, lá 12 anos atrás, quando a gente estava formulando. Então eu tenho um descanso com a graça muito grande, porque desde que cheguei aqui, com outras palavras, eu falava da graça. Que a salvação é dom de Deus, isso não vem de vós, é pela fé. Deus escolheu homens e mulheres e simplesmente colocaram o selo da salvação sobre eles. Assim como Deus escolheu homens e mulheres e simplesmente os destinaram para a sua ira no dia da condenação. E não há nada que nós possamos fazer sobre isto. Então se discutiu muito, li bastante sobre a graça, e agora, recentemente, terminei hoje um livro, um comentário de Gálatas, puramente sobre a graça, sobre a salvação que Jesus Cristo nos dá, inteiramente pelo seu favor, pelo seu amor ali na cruz. Mas o que quero falar de Gálatas hoje não está relacionado à salvação. Não é questão de você ser salvo ou não. Se o Reginaldo é salvo ou não, é algo que eu não posso fazer nada a respeito. Não tem nada que eu possa fazer para que o Reginaldo melhore essa condição dele. Será sempre uma relação dele com Jesus Cristo. O que eu sei é, enquanto suponhamos que ele não seja salvo, eu serei extremamente irritante, pedante, chato, mal-humorado, ruim, todas as vezes que abrir a boca para falar perto dele. Porque eu tenho o dom nato de estressar ímpio. É uma coisa incrível como o ímpio fica ouriçado comigo. Sabe assim, bêbado então, se eu estou lá no boteco, tem 10 pessoas jantando no boteco, o bêbado de 1 quilômetro ele mira em mim e para em cima de mim. É uma coisa incrível. Os ímpios não gostam de mim. E já aceitei, sem problema. Mas suponhamos que o Reginaldo seja crente, ele realmente encontrou essa salvação em Cristo. A graça foi derramada sobre ele deu um insight lá, deu liga, mas Jesus Cristo se entenderam e ele é salvo. Aí o discurso será outro. Então ele vai me ouvir com palavras de vida eterna, ainda que duras, ele vai me compreender falando biblicamente, ainda que às vezes isso mexe em nossas feridas, ainda que às vezes tais palavras nos chamam ao crescimento. O trecho de Gálatas nesta noite é para a vida cristã, é para homem e mulher que encontrou a graça e são salvos pela misericórdia de Deus. Não são para homens e mulheres que ainda não amam Jesus Cristo, que ainda não o colocaram em primeiro lugar, que estão à procura do dom celestial e o maior de todos, a salvação. Hoje eu vou ficar te devendo. Você deve chegar na sua casa, ler os evangelhos e se converter. Mas até lá, muitos outros já se converteram. E já encontraram esse caminho da vida cristã. Então, tranquilamente, em paz de alma, sem mandar ninguém para o inferno hoje, eu digo a primeira coisa de Paulo: Deus não se deixa escarnecer, querido filho de Deus. E escarnecer é literalmente tirar as carnes, o ofício de quem trabalha no frigorífico. É o ofício de quem trabalha no açougue, pegar lá o quarto de boi e escarnecê-lo até que fique só o osso. Porque costumeiramente,
Poucas pessoas chegam no açougue e dizem, me dá aí 3 quilos de osso, que hoje eu quero roer osso. Quem já fez isso? Quem já comprou osso para roer? A irmã Alice? Cruz, que pobreza, irmã Alice? Até pé de galinha a gente compra, mas osso de boi eu vejo o caminhão passando de vez em quando para jogar lá no aterro, né? Porque se escarnece, tira as carnes. Literalmente o que o Paulo diz é, olhe, tome muito cuidado, crente, filho de Deus, porque Deus, Ele te ama infinitamente, mas a graça, a misericórdia de Deus não anulou os seus outros atributos, como ira, como justiça, como soberania, como Senhor de todas as coisas. Ele conhece tudo, o seu sentar, o seu levantar, o seu ir, o seu vir. Incrível, que não há nada que nos possa ofuscar dos olhos de Deus. Eu me lembro do Davi no Salmo 139, uma das belezas do cancioneiro bíblico. Os Salmos era o inário dos judeus, é o inário dos judeus, quando ele diz que se eu subo até o céu, tu estás lá, se eu pego a minha cama e desço ao mais profundo do abismo, ali tu me encontras. Não tem como fugir. Se você é filho de Deus e tem o Espírito Santo selado na sua vida, não tem como fugir aos olhos de Deus, nem para bem, nem para mal. Ele vai te ver e te encontrar em qualquer lugar para te sustentar, abençoar e fazer você sobressair sobre os ímpios. Mas Ele vai te encontrar em qualquer lugar também para te chamar à razão, para te corrigir. E Ele não se deixa escarnecer. Alguém diz que a tradução mais literal para os dias de hoje é: não se engane, filho de Deus. Deus não se faz de palhaço. É engraçado, às vezes a gente como pastor, como professor, essa semana eu tive uma experiência interessante. Mães, quem tem mãe que o filho está estudando online? Preciso dar uma pastoral para vocês. Respeite seus professores, tome cuidado, né? Aí essa semana, já 3 semanas, e o menino nunca me deu devolutiva de nada, lecas de Tibiriba. E eu comecei a ligar. No primeiro dia eu tinha ligado. Aí comecei a ligar, fui em todos os telefones, até que achei um parente. Aí o parente falou assim, não, vai lá e fala com a fulana, porque eu não consigo adicionar ela no grupo. Quando eu adicionei, saiu, agora eu não consigo adicionar. Aí passou meia hora, ele ligou e falou assim, agora você pode pôr, é porque você estava bloqueado no telefone dela. Nossa, mas eu fiquei no prejuízo, Selma. Pensa, eu, professor, 3 semanas bloqueado, o menino fez uma tarefa, está ali, pensa como eu fiquei prejudicado. Nada. Minha vida, meu salário não diminuiu, continuei, os outros fizeram. Foi o filho dela. Então, quando a gente é filho de Deus, quando a gente é aluno, a gente tem que entender que se a gente bloquear o celular de Deus, ou se a gente bloquear o celular do professor, quem se lasca é nós mesmos. Falava isso com o pastor. E ainda existem algumas pessoas que acham que vir à igreja está fazendo um grande benefício e favor a nós, Gabriel. E não, é a você. Nesse ano, quantos cultos você faltou? Você não lembra, né? Nem eu. Eu lembro que todos os cultos previstos ocorreram. Nós cremos, nós oramos, nós cantamos, nós vimos o mover de Deus, nós ouvimos de pessoas falarem que Deus moveu. Então, na verdade, o que nós precisamos entender é que Deus, nós até podemos fazer pastor de palhaço, professor de palhaço, e eu me senti palhaço. Poxa, eu estou lá lutando para adicionar um menino no grupo. E não conseguia. Por quê? Porque a mãezinha querida dele havia me bloqueado. Façam isso. Não, viu, mães? Lembre-se que um dia a pandemia vai acabar, mas o seu filho continuará sendo seu filho. E se ele aprendeu ou não, vai ser muito seu. Lembre-se que um dia o mundo irá acabar. E você continuará sendo portador, Senhor, da sua alma. E para onde ela vai ou não, é muito seu. Deus não se deixa escarnecer, filho de Deus. Ele não se deixa fazer de palhaço. Nós precisamos desenvolver dentro dos nossos corações algo chamado gratidão. Incrivelmente, quando nós cantamos que nós somos libertos do medo, foi quebrado sobre nós toda a escravidão do medo, isso inclui Deus. Nós não temos mais medo de Deus. Nós temos amor por Deus. Nós temos respeito por Deus, nós temos gratidão por Deus. Tem entendido alguns versículos que a gente destilou a vida toda, como por exemplo, Deus ama quem dá com alegria, Deus tem prazer em quem o serve com gratidão, com o coração aberto, aos servos que fazem além daquilo que lhe é pedido. E a força motriz de tudo isto chama-se gratidão.
Quando eu sou grato a Deus, nada me impede, chuva não me impede, distância não me impede, tamanho. Eu sempre disse isso no passado. Eu sempre disse no passado que não tem igreja longe demais para ser ninguém. Tem gente que não ama Jesus o suficiente para atravessar a cidade e ir no culto. Não existe salário pequeno demais para não ser dizimista. Existe gente que não ama Jesus o suficiente para ser dizimista. A matemática é diferente. Então, na verdade, o que nós, filhos de Deus, precisamos entender é que Deus não se deixa escarnecer. E que deve brotar dentro de nós gratidão por Ele, por tudo aquilo que Ele... estão aí rememorando o Salt, né? E ele diria isso. É gratidão, louvor é gratidão, é falar coisas boas sobre Jesus. É muito mais do que só soltar músicas ao tempo. Encher o coração de amor por Jesus. Encher o coração de gratidão por Deus, por toda a obra que Ele fez. Tereza, minha irmã, está aí, então, quase um ano fazendo um PhD na graça. Ela disse que quando chegou, assim, num determinado fundamento da graça, ela disse que quando cria na lei que você tem que cumprir todas as leis que as igrejas impõem para você ser salvo, todas as pressões psicológicas que o pastor te impõe para você ser salvo, ela disse que achava que só uns 10% da humanidade seriam salvos, porque é difícil seguir tantas normas, leis e mandamentos. Aí ela compartilhava que quando ela chegou à conclusão da graça, que você pode cumprir todos os trocentos milhões de mandamentos, que isso não afeta na sua salvação, que todas as nossas boas obras, diz a palavra, são como trapos de imundície diante de Deus, que ela chegou à conclusão que é puro favor e merecido de Deus. Aí ela chegou à conclusão, acho que só 1% é salvo, porque é muito mais difícil ser salvo pela graça do que pela lei. Porque é muito mais complexo ser humilde o suficiente para entender que toda a minha bondade, tudo que eu fizer, não vai mover Deus em minha direção. Exige mais gratidão, exige mais disposição, exige mais consciência. Sabe uma coisa incrível? Eu acordar amanhã e olhar para mim e dizer assim: não peca porque Jesus amou você? Faz as coisas certas porque Jesus amou você? É muito mais difícil que acordar amanhã e falar assim: não, eu tenho que cumprir uns 10 mandamentos, eu não dou conta de cumprir uns 10 mil, eu cumpro uns 9 e hoje eu escapo um, amanhã eu escapo o outro, e a vida segue. É a vida que segue. É mais fácil. Mas Deus, Filho de Deus, Ele não se deixa escarnecer. Ele te ama, Ele anda com você, Ele está presente com você, Ele conhece as intenções do seu coração, Ele conhece as suas escolhas mundanas. Sabe? Falava uma época com uma colega de trabalho que mantinha um casamento porque não tinha coragem de trabalhar e sustentar sua vida e seus filhos. Isso alguns anos atrás, numa determinada escola que eu trabalhei. E eu acho indigno demais que um ser humano perder a dignidade. Sabe, eu acho isso escarnecer do melhor da criação de Deus. E quando é o ímpio fazendo isto, a gente até tenta entender, mas filho de Deus que sabe que Deus não deixa os seus filhos na mão, que abre porta, que sustenta, que guarda, que cura, que cuida. Nós precisamos ser mais dignos desse amor que foi nos derramado. Verso então 7, não erreis, filhos de Deus. Deus não se deixa escarnecer. E em seguida Paulo, ele parte para uma das grandes leis da humanidade, a lei chamada, conhecida como lei da semeadura. O homem rural, o homem do campo, conhece bem a lei da semeadura. Você semeia, você colhe. E aí ele chama essa lei para ser como um princípio sobre nossas vidas. Incrivelmente, eu dou conta de fazer essa matemática simples dentro do meu coração. Eu sei que nada posso fazer para agradar a Deus, mas ao mesmo tempo, meu coração me impulsiona a fazer para agradá-lo. Não para ser salvo, não para ganhar ponto, não para ter moral com Deus, não para ter crédito com Deus, mas porque eu sei que Ele me amou, eu sei que Ele me cuidou. E aí a lei da semeadura, ela recai sobre mim como algo que cura. Não é opressivo. Eu acho incrível
que depois de 30 anos de igreja, eu chego de tarde no domingo e eu estou ansioso para chegar. Hoje eu estava ansioso para chegar. Né? Eu deitei, queria dormir até às 4, acordei 2h30, já ansioso para tomar banho e para vir. Porque tenho prazer em estar aqui. Porque enaltece o meu coração servir o Senhor. Porque mexe comigo. Então, quando você vende, como Esaú, o seu direito de semear coisas boas por um prato de sopa, eu te classifico como de todos os seres humanos o mais digno de dó. Porque é uma lei grandiosa, eu creio, simplesmente creio que Deus não desampara os seus. Aliás, o salmista escreve, eu já vi muitas coisas, mas não vi o filho do justo para indicar o pão. Você não precisa. O que nós precisamos é encher nosso coração de gratidão e começar a semear sementes de Deus. Ele não se deixa escarnecer, Ele sabe o que você tem semeado, Ele sabe quais caminhos você tem andado. E mais cedo ou mais tarde, por mais político e gentil que a gente seja aqui no púlpito, e não fale muito de céu e de inferno, nem é mais politicamente correto ficar falando de inferno. A gente nem manda mais. Lembra que todo mundo mandar todo mundo ir para o inferno? Nem que eu já mandei de neguinho, de branquinho para o inferno, quando era pequeno, era um escândalo. Quando eu ia jogar bola, então, todo mundo era mandado para o inferno. Nem isso a gente não faz mais. Porque agora, Gabriel Santos Barbosa, é muito Gabriel. Porque agora, Gabriel Barbosa, mandar para o inferno é bullying, é desrespeito racial, religioso. Nem isso a gente não faz mais. Não pode falar muito. Mas independentemente de toda a nossa educação e de toda a nossa politização em relação a esses temas, ainda continua sendo absoluto. Chegará um momento em que eu serei julgado. Chegará um momento em que toda a minha semeadura trará frutos e colheitas sobre minha vida. Por isso, há uns 8 anos atrás, quando eu estava cheio de mágoa pela educação, por política, por igreja, já cheguei dia que eu não tinha prazer em vir na igreja. Eu não tinha prazer em trabalhar na escola. Foi quando surgiu a oportunidade de eu resolver candidatar. Ver como é que eu vou me candidatar. Como é que eu vou ser gestor com o coração podre, sendo sepulcro caiado como eu venho sendo. Passei um mês mais ou menos orando sobre isto. E aí o dia que eu cheguei na escola para anunciar que seria candidato, eu disse: estou entrando com o coração aberto e vou sair com o coração aberto. A partir de hoje, quem quiser alimentar mágoa contra mim, faça. Mas faça sozinho. Vai brigar sozinho. Tem aproximadamente 8 anos que eu não sei o que é estar magoado com alguém. Oh, pode me xingar de gordo, de careca, de sem dente, né? Hoje um conhecido estava lá postando no Facebook. Sabe o que eu estou no Facebook dele? Que todo pastor é vagabundo. Eu pus lá, e eu, o maior deles. Como é que eu vou negar se a Bíblia diz? Se Paulo diz, eu sou o pior de todos. Quem sou eu para não também me achar o pior de todos? Não tem como. E foi uma grande obra. Deus usou a escola para abrir meu coração e viver sem mágoa. Está sapateando. Você pode sapatear, tirar sua roupa, dançar balé na minha frente. Que passou é vida que segue. Vou preocupar se amanhã tem pamonha ou não para comer. Porque não vira. Porque eu não vou ser um velho amargurado. Porque eu não vou morrer amargurado. Ao contrário, vou morrer. Essa questão da solidão, da solitude não é problema para mim. Por que eu deixaria então? Por que eu iria semear então tais sementes? Deus, Ele não se deixa escarnecer, e Ele convida-nos a entender que aquilo que nós semeamos, mais cedo ou mais tarde, nós colhemos. E aí Ele divide, Ele bifurca a semeadura. E Ele diz: você, meu filho, tem 2 opções de semear. Você pode semear na sua carne. Eu achei interessante, porque eu não tinha percebido, e essas leituras ruminantes que a gente faz de vez em quando, traz detalhes do texto que a gente não percebe no dia a dia. Eu confesso que eu nunca tinha percebido, eu sabia que a gente semeava na carne. Agora, essa partícula desse pronome possessivo, na sua carne, fui conhecer essa semana, estudando para esse sermão, saltou. E aí Deus literalmente olha para você, Sidney, e diz assim: Sidney,
Você tem eu sou seu pai, Sidney. Eu coloco todo o reino diante de você. Eu coloco 2 pastores para te instruir, para fazer discipulado com você, para te dar bronca, para te levantar quando você estiver caído. Agora você pode semear o que você quiser. Se você quiser semear na sua carne, finge que você não tem pastor, finge que você não precisa ser discipulado, finge que está tudo bem quando não está, finja que há paz quando não há paz, e segue sua vida. Afinal, ninguém paga suas contas, pelo menos em tese. Aí entendi então o que Paulo quer dizer, semeia na sua carne. E sua carne, o termo, né, Fábio, não curto muito isso é a praia do Fábio, mas o termo desse grego aqui para carne é sarx, que é o seu desejo, que é a sua vontade. Faz do jeitinho que você quiser. Sabe quando o pastor fala, late que nem cachorro de esquina, né, que o carro passa para lá, ele corre latindo, vem outro, ele volta. Tem pastor que é assim, né? Não, tem irmão que olha para o pastor como se fosse assim. Hoje o pastor está latindo para cima. Não, amanhã o pastor está latindo para baixo. O que você não sabe, eu não sei o cachorro. Falo por mim, não falo pelo cachorro. Falo pelo Sansão. Porque o Sansão, quando ele quer dormir, ninguém tira ele da casinha. Mas no dia que ele quer latir a noite inteira, ele late a noite inteira e não adianta a gente falar nada. Mas então eu vou falar por mim. Chego em casa, independentemente se hoje você me viu latindo para cima ou latindo para baixo, chego em casa, deito, durmo em paz, na certeza de que fiz o que o meu Deus me chamou para fazer. Semear na sua carne é uma opção e um direito seu. Mas Paulo chama, porque o que semeia na sua carne, aquilo que você semeia baseado nos seus desejos, nas suas satisfações, naquilo que você acha que é legal ou não, naquilo que você calculou, no geral você está semeando na sua carne. E o resultado dessa semeadura, você ceifará o quê? Todo mundo fechou o texto aí? No verso 8, quem semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. A Sara falou morte. Sara, de onde é que você tirou essa morte? Tá? Parabéns, sua Bíblia é boa, porque o próximo passo eu iria perguntar para o grego Fábio. Fábio, essa palavra corrupção aí no grego aí quer dizer o quê? E acha? A Sara está melhor do que o Fábio hoje. Essa tradução de corrupção não é a melhor de todas. Apesar que o salmista escreve, o Deus eterno não deixará que o justo pereça na corrupção, ou seja, na morte. Por isso Cristo se levantou. Ele não provou a corrupção, ou seja, ele não ficou detido na morte. A palavra no grego aqui, em Gálatas, para corrupção, é a sua tradução, Sara, é morte. Mas como é feio falar assim, chegar aqui e falar para vocês, Sidney, então você é um cara inteligente, sagaz, entende de semente, você pode escolher se devemos ou não pastorear você, se devemos ou não discipular você. Você pode semear na sua carne do jeito que você quiser. Mas todas as vezes que você semear na sua carne, filho de Deus, para você ímpio, que vai para o inferno, está fora, está livre disso. Mas você, filho de Deus, todas as vezes que semear na sua carne, você experimentará a morte, irá colher a morte. A morte emocional, a morte espiritual, por que tantos perecem? Por que tantos perecem? Por que tantos deixaram? O pessoalzão saiu da igreja por causa da pandemia? Não! Porque ao esconder-se, porque ao envolver-se nas trevas, tiveram tempo para dar vazão àquilo que nós já percebíamos que eles queriam há tempo. A vida dissoluta, o álcool, os prazeres deste tempo. Só precisavam, mocinha, de uma válvula de escape, de uma desculpa, e a pandemia foi. Aquele que semeia na carne, filho de Deus, indiscutivelmente, a Bíblia diz que ceifará a morte, a corrupção. E não segundo viés, mas em contrapartida, você pode semear na sua carne. Faça tudo, as melhores coisas na sua carne.
e serão como trapo de imundície diante de Deus. E aí no mesmo verso ele diz, mas o que semeia no e espírito com não é o seu espírito, mas o Espírito de Deus. Olha que coisa incrível. Eu acho sedutora a palavra de Deus, magnífica. Paulo usa o trocadilho, a dualidade, a antítese. Você pode semear na sua carne, partindo dos seus desejos humanos e mundanos. E a gente parte, simploriamente, que o outro viés seria semear no nosso espírito. Então, nosso espírito se consagra um pouquinho e a gente vai fazer coisas boas. Mas não é isso que Paulo diz. Tudo vem de Deus, tudo é de Deus e tudo brota de Deus. Isso, o nome disso é graça. O nome disso é favor imerecido. Quem semeia nos seus desejos, colhe morte. Mas quem semeia no Espírito Santo de Deus, do Espírito Santo de Deus, ceifará vida eterna. Olha que coisa magnífica. Traduzindo, Sidney, Deus te deu duas opções como filho dele. Olha, você não perdeu a condição de filho, você vai ser salvo. Estou te libertando esta noite. Apesar de todos os seus pecados, suas besteirolas que você faz na vida, se Jesus te encontrou com a graça, não há nada que pode te tirar das mãos de Jesus. Mas daqui para frente ele te diz, você pode semear pela carne, ou você pode semear pelo Espírito de Deus. E se você, Gabriel, semear pela sua carne, você colherá morte nos seus dias aqui, sobre a face da terra. Mas se você semear pelo Espírito Santo de Deus, você ceifará vida eterna nos seus dias aqui, sobre a face da terra. E sabe de uma coisa gloriosa? A decisão é sempre foi e sempre será sua. Quem joga semente é você. E tem mais sobre a parábola do semeador. Além de quem joga semente da sua vida é você, a parábola do semeador diz que, ou pelo menos nos dá a entender que, nós escolhemos também o solo onde essas sementes irão cair. Então, em malícia, eu posso escolher um solo de Deus e semear e ver florescer. Mas eu posso olhar lá uma areia, um solo do diabo, e pegar toda a minha reserva de semente e jogar lá também, e não ver nada nascer. Nós escolhemos, nós semeamos, e nós escolhemos onde semear. O que Deus nos chamou foi, o que semeia, o filho dele pode semear na sua carne, e fará a morte. O filho dele pode semear no Espírito Santo de Deus, e fará a vida eterna. E aí no mesmo capítulo, no Gálatas 6, no verso 17 e 18, ele encerra, ele arremata, ele faz algo bonito e diz, desde agora, ninguém me inquiete, ninguém me perturbe, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus, as marcas da cruz. No 18, e a todos vocês então, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém e amém, para que você possa semear bem, para que você possa saber onde semear. E talvez o mesmo Paulo em Hebreus, no capítulo 11, ele quebra toda essa amargura que parece ser essa palavra, e ele diz, ora, em Hebreus 11, 6, sem fé é impossível, Ivanilda, agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário, olha que coisa que assenta, que fundamenta a semeadura que eu vou escolher. Ora, sem fé, e eu poderia passar aqui a noite inteira falando esse versículo, repetindo ele, sem me cansar dele. Ora, falei alto eu. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário, não tem outra forma, é o jeito certo, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, aquele que quer semear, aquele que se aproxima de Deus, creia, em primeiro lugar, que Ele existe,
Em segundo lugar, que Ele é galardoador daqueles que o... Então eu vou semear sempre fundamentado na verdade de que Deus existe. Sabe, quando você consegue romper essa membrana, quando você consegue romper essa dúvida, sua vida é outra. Deus existe. Ele é o grande eu sou. E que Ele abençoa todos aqueles que o buscam, que semeiam no seu espírito. Então, encerro dizendo, meu querido, filho de Deus. Para você que não é filho, eu entendo que você não entendeu essa palavra hoje. Não deu liga, não fez sentido. Se fez sentido, é um grande indício que você encontrou a graça de Jesus Cristo. Ele ama você e você ama Ele. E você pode dizer como Salomão disse em Cantares: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então você tem a oportunidade de doravante semear no Espírito Santo de Deus na sua vida. Crer que Ele existe e crer que Ele é galardoador, abençoador de todos aqueles que o buscam. Você é filho. Se você é filho, viva como tal. Acorde amanhã como filho de Deus. Não viva como filho do diabo. Não vive como quem não conhece essa grandeza desse amor. E faça o querer de Deus sobre sua vida por pura gratidão no seu coração, alcançado por tamanha misericórdia, por tamanho amor, por tamanha graça. Pai, eu te dou graças, eu te honro, eu te louvo. Coloco cada uma vida diante do Senhor. Obrigado pela tua palavra, obrigado por este dia. Obrigado, a Deus, por tudo que vimos e ouvimos, pela vida do João, pela tua ceia. Deus amado, pelos louvores, pela tua palavra, por cada irmão, pela comunhão dos santos, Deus. Abençoa. Deus, eu te honro, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Somos Ebenezer, Pai. Somos Ebenezer, meu Deus. E o Senhor, ó Deus, é quem nos fortalece. Deus, e abençoa o teu povo nesta noite, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Deus os abençoe.